do seu fazer teatral, eu tenho certeza que vai ser de muito enriquecimento para todos nós. Antes de passar a palavra para o Boal, eu só queria dar uns informes importantes sobre essa semana com relação ao programa, tá? Nós precisamos fazer uma alteração substancial no programa em função de um problema de um dos nossos convidados. Na quarta-feira, dia 12, o Florestan Fernandes estava agendado, combinado para vir aqui na nossa semana falar sobre LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, né? O Florestan Fernandes, deputado estadual pelo PT, o deputado federal pelo PT. O Florestan nos ligou hoje e disse que está com um problema sério. Foi convocado pela Assembleia, pelo Congresso Nacional, para estar lá em Brasília na quarta-feira. Sem fato também, então não se incomodem de estarem de pé. Então eu passo agora a palavra para o Boal e vamos aí prestigiar o nosso grande convidado. Eu queria pedir a vocês que estão lá atrás que tragam as cadeiras e sentem aqui na frente. Venham rapidamente, não venham aqui, ocupem esse espaço vazio. Está muito espaço vazio aqui, tem muito lá, venham todos de trás. Mas venham sem medo, andam no corpo, andam no corpo. Podem ir. Venham lá, venham lá. O microfone assim. Vocês estão sem microfone. Então vamos falar todos sem microfone, porque se a gente prestar atenção no que a gente diz, nós vamos ouvir, não tem problema, o espaço aqui não é tão demasiado grande, a gente pode se entender muito bem. A primeira pergunta que eu queria fazer a vocês é o seguinte: vocês sabem o que vai acontecer hoje aqui à noite? Segunda pergunta, então por que vocês vieram? Vocês não sabem, mas vieram assim mesmo. Eu agradeço a prova de confiança. Agora, o título da reunião é "O Teatro é Você", né? Quer dizer, o teatro são vocês. Então eu queria saber o que vocês vão apresentar para assistir. Porque eu não tenho nada para apresentar a você. É você? Não, mas o título, não. Como é que vocês interpretam o título? O título é "O Teatro é Você". Quem é que se sente o que é o você? É você. É você. Espectador, senão eu teria posto "O Teatro sou eu". Então venham ver o espetáculo "O Teatro sou eu". Mas eu pus o título "Teatro é Você", quer dizer, que são vocês. Né? O que isso quer dizer? Eu queria, antes de propor qualquer coisa, em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês, muitos de vocês vieram me perguntar se vocês vão ser obrigados a fazer alguma coisa. E eu senti que havia um certo medo. Então eu quero esclarecer desde o começo que ninguém vai ser obrigado a fazer coisíssima nenhuma. Eu vou convidar vocês a fazerem coisas. Talvez eu convide até com uma certa insistência, mas vocês têm toda a liberdade de dizer eu não faço, tá certo? Quer dizer, ninguém é obrigado, a gente não pode oprimir os espectadores numa sessão daquilo que a gente chama de teatro oprimido. Mas antes de eu começar a fazer propostas, eu queria, vendo que a maior parte de vocês é gente bastante jovem, gente que há 20 anos não estava aqui, não existia ainda, eu queria explicar que a palavra teatro
Se você puder concentrar um pouquinho, ajuda que todo mundo ouça. Porque a palavra teatro, ela desperta em cada um coisas diferentes. Hoje em dia, quando se fala teatro, as pessoas às vezes pensam até na televisão muito mais do que teatro. Não é? Teatro tem um sentido para cada um, um sentido diferente. E para quem vivenciou o que aconteceu aqui no Brasil há 20 anos atrás, quer dizer, pensar no que a gente pode fazer hoje, pode até mexer com a cabeça da gente. Porque vejam bem, em 71, quando eu fui preso e tive que ir embora, antes de 71, e quando eu trabalhava em teatro aqui em São Paulo, antes de ser preso, nós tentávamos fazer teatro popular. A gente queria que o povo viesse assistir os nossos espetáculos, não é? Mas acontece que a gente enfrentava alguns inimigos muito sérios. O primeiro inimigo era a censura. A censura proibia quase tudo. A gente queria fazer qualquer peça, vinha a censura, às vezes cortava uma página sim, uma página não, só para prejudicar mesmo, para não deixar a gente voltar a peça. E a censura não era só em teatro, era censura em cinema, era censura em televisão. Por exemplo, o Lima Duarte, me contou, Lima Duarte, esse ator da televisão, ator e diretor, ele tinha um programa, vejam bem o absurdo da censura, tinha um programa que se chamava Colagem. E esse programa era sempre perseguido pela censura, porque às vezes a censura imaginava que havia coisas, significados ocultos e proibia sempre. E um dia ele tinha que viajar e falou assim, olha, eu vou fazer a coisa que não tenha nenhum sentido político, porque eu não posso refazer o programa, então vamos pensar, juntou o pessoal dele, os assessores dele, vamos pensar alguma coisa que não tenha nada a ver com política. E o pessoal ficou assim um pouco desesperançado, dizer, bom, aqui tudo que a gente faz, os militares acham que é político, não sei o quê. Mas de repente, um deles, assistente, estava olhando o chão e viu uma minhoca. Uma minhoca andando no chão. Aí olhou para a minhoca e falou assim, olha, quem sabe isso daí é um bom tema do próximo programa. Será que ele pode fazer alguma coisa com a minhoca? Aí pegaram a minhoca, puseram em cima da mesa a minhoca, disseram, como é que ele vai fazer um programa de televisão com a minhoca? Qual é a graça que pode ter? Eu disse, não, é porque é interessante, porque a minhoca ela se move, ela pode ter uma dança, alguma coisa assim. Vamos botar, puseram em cima de um vidro e começaram a filmar. E filmaram a minhoca de todos os ângulos. E a minhoca realmente muito contente de dar tanta televisão em cima dela, começou a fazer uns requebros, umas coisas mais ou menos sensuais para minhoca, quer dizer, não era assim, não era tão excitante, né? Só tentou fazer umas coisas lá e eles filmaram, depois foram ver e o programa realmente estava interessante, assim, o primeiro minuto era interessante, porque era a estreia mundial de uma minhoca na televisão. Nunca nenhuma minhoca tinha sido a estrela de televisão. Mas não era bom, depois de 2 minutos, 3 minutos, ficava chato. Uma minhoca rodando não tinha graça. Então, alguém teve uma ideia diabólica. Falou assim, vamos fazer o seguinte, a gente põe um vidrinho lá, põe câmeras de todos os lados filmando a minhoca e a gente pega um conta-gotas com ácido sulfúrico. Então a gente pega e começa a jogar o ácido sulfúrico em cima da minhoca. Aí a minhoca vai começar a se mexer, e vai se dissolver no ácido. Então ela vai fazer algumas coisas que vão ser mais acrobáticas. E vamos tentar. Então um barulho grande está chegando com a gente. Eu acho que ela vai daqui a pouco fechar a porta. Vou deixar aqui. Venham rapidamente que eu estou contando a história da minhoca, não posso perder tempo. A história da minhoca. Venham rapidamente, sente aqui na frente, no chão, Então, sentem rapidamente para a gente não perder tempo, porque a gente tem que terminar mais ou menos por 9h30, para depois poder conversar um pouco. Então, eles pegaram e fizeram isso, puseram o vidrinho, que estava muito melhor, estava muito bonito. Disseram, olha, esse programa é ótimo, porque não tem nada de político, vamos fazer. Aí o montador perguntou, e o que a gente faz como música de fundo? O que a gente põe de música de fundo? Então ele pegou o Lima e falou assim, olha, pega o primeiro disco que aparecer, você vai assim a esmo, pega o primeiro disco, põe a música que vier, tá bom, porque o programa é uma colagem mesmo, então é colagem de coisa que às vezes não tem nem nexo.
Então eles pegaram lá, foram lá, o primeiro disco, pegaram um disco de Wagner, de A Cavalgada das Valquírias. Então ele falou, é para pegar o primeiro que apareceu, eu ponho esse. Aí botou As Cavalgadas da Valquíria, uma música assim, muito estridente, uma música assim, muito cheia de volume, de instrumentos e tudo, e puseram o programa e acharam maravilhoso, que era a morte da minhoca com A Cavalgada das Valquírias de Wagner no fundo, né? Então levaram o videotape para censura. E depois o Lima já estava se preparando para viajar quando vem a resposta da censura que estava proibido. Então ele falou, mas como está proibido? Houve um engano, eu vou lá para ver o que proibiram. Aí chegou lá e falou assim, olha, houve algum equívoco de vocês, quer dizer, essa coisa não tem o menor sentido político, e por que vocês proibiram? Aí o censor falou assim, vocês artistas, vocês pensam que nós somos burros, mas nós não somos não, nós somos muito inteligentes e nós descobrimos toda a mensagem que havia na história de vocês da minhoca. Aí o Lima ficou esclarecido, falou, mas que mensagem que tinha na minhoca? A minhoca morreu, não tem mais nada. Não, tem um sentido. Isso foi durante a ditadura, estou falando, né? Então falou assim, qual é o sentido? O sentido é o seguinte, o que significa simbolicamente a minhoca? O que é uma minhoca? Minhoca é um animal que vive embaixo da terra. Então vocês estão simbolicamente dizendo que a minhoca é o povo. Então é o povo brasileiro que está embaixo da terra porque vocês acham que a ditadura oprime o povo brasileiro. Aí o Lima falou assim, olha, não é nada disso, mas continua, e o resto? Bom, e o ácido sulfúrico? O que é o ácido sulfúrico? O ácido sulfúrico para vocês é a ditadura militar, é o governo. Então o que vocês estão querendo dizer com isso? Que o governo está matando o povo brasileiro. É esse o significado oculto. Aí o Lima ficou assim, bom, tá certo, você descobriu tudo, vocês são realmente muito inteligentes, descobriram tudo, mas escuta aqui de uma coisa, e a música do Wagner, será que tinha algum significado? Aí o censor falou assim, mas claro, foi exatamente por causa da música que eu descobri os outros significados. Mas e qual era o significado? Wagner o que era? Era endeusado durante o nazismo. Então Wagner significa a ideologia nazista que vocês pensam que nós não temos, que nós temos, mas nós somos muito democráticos, não somos o que vocês pensam. Agora imagine vocês, trabalhar nessas circunstâncias. Esse era o primeiro inimigo que a gente tinha. Era o inimigo censura. Era o inimigo censura, mas tinha outros piores. Tinha o inimigo da violência, por exemplo. Naquela época, em 70, 71, havia organizações paramilitares que invadiam teatros, que jogavam granadas no palco. Isso aconteceu no João Caetano, do Rio de Janeiro, aconteceu no Teatro de Arena, de São Paulo, uma atriz foi raptada logo depois do espetáculo, a Norma Bengel. Aconteceu a invasão de um teatro, que era Roda Viva, do Chico Buarque, não é, que estava sendo representado, e no fim do espetáculo havia 30 pessoas que pareciam espectadores e eram representantes de organizações paramilitares que fecharam o teatro, espancaram o elenco e destruíram tudo. Tinha um órgão caríssimo no primeiro andar, jogaram embaixo, aniquilaram com a peça. Isso era uma coisa frequente. Imagine vocês que a gente vivia num clima de terror tão terrível que na peça que eu estava fazendo, chamada Feira Paulista de Opinião, que foi onde jogaram a tal granada, jogaram uma granada, que a gente foi ver depois, felizmente a granada era de fabricação brasileira, que não explodiu, mas de qualquer maneira deu um certo medo, se viu uma granada assim correndo, caindo dentro de cena, né? Mas então, esse era o clima de violência. Quando a gente ia ensaiar essa peça, nós chegávamos sempre mais cedo do que o normal para fazer aquecimento vocal, como qualquer ator. Depois fazíamos aquecimento muscular, como qualquer ator. E depois nós descíamos no porão e fazíamos aquecimento de tiro ao alvo. Atores iam para baixo do teatro, do palco, e começavam a atirar para treinar a autodefesa. Não era paranoia, é que realmente o risco existia. Então vocês imaginam que quando baixava o pano, normalmente os atores ficam contentes porque eles vão agradecer as palmas e tudo. Nós nos aterrorizávamos quando chegava perto do fim do espetáculo, porque todos os atores tinham um revólver no bolso. No bolso do figurino, da roupa que eles usavam em cena, tinha revólver, mas revólver carregado. E quando baixava o pano, nós tínhamos 2 estudantes que eles saíam para fora, punham a cara para fora e a mão para dentro. E eles tinham ordem. Se a plateia viesse invadir o pano, eles baixariam a mão, subiriam o pano, e nós tínhamos os atiradores de frente e 2 atiradores de elite com espingarda, apontando para se defender. Vocês imaginem o terror
que era trabalhar nessas circunstâncias. A gente ia para o teatro dizendo, será que a gente volta hoje? Quando a gente se despedia da família para ir ao teatro, parecia soldados se despedindo para ir para a guerra, porque era realmente o clima que acontecia. Então, de um lado tinha censura, do outro lado tinha essa violência, e além do mais tinha a pobreza que não era típica só do Brasil, mas era de todo o teatro latino-americano. Quando a gente fala de teatro popular na América Latina, a gente tem que pensar que é um teatro extremamente pobre, mas não por isso menos criativo. O fato de ser pobre não exime a gente de ser artista, não nos exime de sermos criadores. Para dar só um exemplo, não é do Brasil, é de um amigo meu da Bolívia. Veja o que ele fez. Ele trabalhava para mineiros da mina de estanho, né? E ele fazia espetáculos para os mineiros. Então um dia ele me contou que ele fazia espetáculos, mas no lugar onde ele fazia não havia eletricidade. E eu perguntei para ele, então onde é que você faz os seus espetáculos? A que hora você faz o seu espetáculo? Você faz de dia, né, para aproveitar a luz do sol. Ele falou, não, de dia não, porque os mineiros estão trabalhando nas minas. Eu faço de noite. E eu falei, como é que você ilumina se não tem eletricidade? Ele falou assim, olha, Boal, os mineiros têm toda aquela lâmpadazinha, então quando eles vêm meu espetáculo, eu mando eles acenderem a lâmpada e o palco se ilumina. E depois ele disse assim, olha, é uma ideia ótima essa, porque quando uma cena não é interessante, a luz começa a diminuir, porque o espectador olha para o outro, começa a conversar com o outro e apaga o palco. Então, quando escurecia, todo mundo corria com o texto para ver se ia para uma cena mais interessante. Então vocês vejam, naquela época era assim, e nós tínhamos o hábito, quando a gente viajava assim, para o Nordeste, nós víamos aqui para Diadema, não, a gente nunca tinha vindo, o Arena, que eu me lembro, não veio, mas a gente ia para Santo André, São Bernardo, fazendo espetáculo, e às vezes nós tínhamos o hábito de fazer espetáculos que a gente chamava de políticos, e que nós tentávamos ensinar o povo. Nós tínhamos a pretensão de, como éramos artistas, saber mais do que o povo. Então nós fazíamos peças, por exemplo, sobre os operários, mas nós éramos atores de teatro. Nós fazíamos peças para ensinar os negros a lutarem contra o preconceito racial, mas nós éramos a maioria brancos, só o Milton Gonçalves era o único negro do nosso elenco, e a gente ensinava ao negro o que eles tinham que fazer. Nós fazíamos peças feministas para ensinar as mulheres a se libertarem de quem? De nós, porque elas são oprimidas, é pelos homens, não é isso? Mas nós ensinávamos, a mulher tem que fazer isso, a gente dava um bom conselho. Nós dávamos um bom conselho a todo mundo. Até que um dia, nós estávamos no Nordeste, fazendo uma dessas peças de bom conselho, peças políticas à antiga, que nós terminávamos com os punhos erguidos e um fuzil na mão. Era um fuzil cenográfico, um fuzil que não disparava, na mão direita, e com a mão esquerda a gente cantava uma canção que terminava dizendo: temos que dar o nosso sangue pela libertação da nossa terra. Terminávamos cantando isso, vamos dar a vida, vamos dar o sangue para libertar a nossa terra. Quando terminamos o espetáculo para camponeses, numa liga camponesa, que foi em 64, para camponeses, foi uma ovação, eles adoraram a peça, e um deles, um homem chamado Virgílio, um homem muito alto, muito forte, ele veio para nós chorando, tinha lágrimas nos olhos, não é? E nos comoveu muito, e ele chegou para nós e disse uma coisa que nos estarreceu, ele falou: olha, eu não entendo como é que vocês, que são jovens, que vêm de São Paulo e que vivem numa cidade grande, vocês vêm aqui e dizem exatamente o que nós pensamos exatamente como vocês, então nós ficamos felizes na vida, porque ele pensava como nós, então nós estamos dando a mensagem correta, porque ele pensa como nós. Mas veja o que ele disse depois. Ele falou assim: olha, eu estou tão impressionado que vocês pensam como nós, vamos fazer o seguinte, logo a gente também acha que tem que dar o sangue pela terra, a gente também acha que para libertar a nossa terra a gente tem que dar a vida. Agora vamos fazer o seguinte, vamos almoçar, porque isso era um espetáculo de manhã, e logo depois do almoço, vocês que pensam exatamente como nós, peguem os seus fuzis e vamos lutar junto aqui para desalojar o jagunço do coronel não sei o quê. Aí a gente parou e falou: como é que é? Quer que a gente vá junto para brigar, para dar tiro? Ele falou: mas claro, a gente pensa a mesma coisa, a gente pensa que tem que dar o sangue para libertar a terra. Ele falou: é verdade, claro que a gente pensa isso, mas acontece um problema, o problema é que os nossos fuzis,
Eles não são fuzis de verdade, eles são fuzis cenográficos, eles não disparam. Aí o Virgílio olhou para nós e falou assim, não dispara, fuzil, para que vocês querem um fuzil que não dispara? Não, é por causa que na cena, então está representando o fuzil, mas não é o verdadeiro fuzil, não dispara. Aí ele pensou um pouquinho e falou assim, olha, não tem importância. Os fuzis são falsos, mas vocês são verdadeiros. Então vocês vejam que nós temos fuzil para todo mundo. Aí deu uma vergonha. Deu uma vergonha. Nós começamos a pensar, bom, o que é que a gente faz agora? O que é que a gente faz? Aí nós ficamos por aí, olha, nós somos verdadeiros, nós não somos falsos, somos verdadeiros. A gente acha isso que está dizendo, mas nós somos verdadeiros artistas e não verdadeiros camponeses. E aí ele nos liquidou. Ele falou assim, ah é? Então quando vocês artistas dizem que é preciso dar o sangue pela terra, é o nosso sangue que a gente tem que dar, não é o de vocês? Isso nos deixou numa posição da gente pensar, olha, nós somos gente honesta, queremos realmente dar as mensagens honestas, dizer as coisas certas, mas nós não sabemos o que é o certo. Nós sabemos fazer teatro, mas nós não sabemos mais do que os operários, o que é que eles têm que fazer para se libertar da opressão dos operários. Não sabemos mais do que as mulheres, não sabemos mais do que os negros, não sabemos mais do que ninguém. Nós sabemos mais só aquilo que é a nossa profissão, que é teatro. Então nós tínhamos que pensar numa forma de pôr o nosso conhecimento ao serviço dos oprimidos. Ao invés de nós mostrarmos soluções, nós tínhamos que dizer, olha, vamos pôr ao serviço de vocês aquilo que a gente sabe fazer. E começamos pensando em formas que pudessem ser úteis nesse sentido. E eu estava no Peru, já tinha havido eu já tinha sido preso, já tinha ido embora, e eu estava no Peru trabalhando com uma nova técnica, quando aconteceu uma coisa fantástica também. A nova técnica que a gente usava naquela época se chamava dramaturgia simultânea. E era assim, a gente pegava um problema, dramatizava um problema em cima da cena, normalmente, mas quando chegava no momento da crise, quando o personagem tinha que resolver o que fazer, ao invés de nós mostrarmos uma solução, a gente pedia sugestões à plateia. Dizia, o que vocês acham que o protagonista tem que fazer? Então alguém dizia alguma coisa e o ator em cena tentava essa solução. Depois perguntava uma outra pessoa, o que você acha? Então a plateia ia dando sugestões e nós, em cena, íamos desenvolvendo sugestões da plateia. Até que um dia chegou, e sempre sugestões, sempre peças que a gente fazia com um sentido político, né? Com um sentido de alguma coisa que interessava a todo mundo. Até que um dia chegou uma senhora e ela falou assim para nós, olha, eu estou com um problema muito sério, mas não é um problema político. Mas eu não sei o que fazer e eu gostaria que vocês fizessem uma peça para que eu aprenda com todo mundo o que é que eu devo fazer hoje à noite. Eu perguntei, qual é o seu problema? Então ela falou, meu problema é o seguinte, eu estava casada ainda, eu estou casada com um homem, contou a história de que eles tinham vivido durante muito tempo juntos, ela trabalhava e ganhava muito mais dinheiro que ele, e ele sempre pedia a ela dinheiro para comprar uma casa que ele estaria comprando muito longe dali. Então ele falou, ele vinha e dizia assim, olha, eu tive tantos cruzeiros ou cruzados novos, não sei nem qual era. Não, a guerra era Peru, era soles, não era nem cruzados, não, era soles novos. Então ele pedia tanto, dizia, é para pagar a prestação. E desaparecia uma semana, porque dizia que a casa era longe. Quando ele voltava, dava um papel escrito à mão, dizendo assim, esse é o recibo da casa, guarda o recibo. Então ela guardava o recibo. Saía mais um tempo, ele pedia mais dinheiro, desaparecia mais uma semana e voltava trazendo outro recibo escrito à mão. E um dia eles brigaram, então ela desconfiou daqueles recibos e quis ter certeza se era verdade ou não. E como ela era analfabeta, ela não sabia ler nem escrever, ela pediu a uma amiga que lesse os recibos. E a amiga veio, leu e descobriu que não eram recibos coisa nenhuma. Eram cartas de amor que a amante do marido escrevia para ele. E ele, muito sem vergonha, pedia à mulher que guardasse as cartas de amor, e a mulher, com todo cuidado, ia lá e guardava, pensando que era recibo. Então ela ficou furiosa. Ela falou, e agora o que eu faço? O meu marido vai chegar hoje à noite. O que eu faço? O que eu devo fazer? Aí eu falei, eu não sei, mas a gente faz uma peça e vai perguntar à plateia. Então nós fizemos isso, fizemos a peça com a história dela, exatamente,
E à noite, na hora do espetáculo, era mais ou menos improvisada a peça, na hora do espetáculo, quando chegou no momento de que o marido vai entrar, ela acabou de descobrir que as cartas são cartas e não são recibos, o marido entra e bate na porta e ela para e fala, e agora, o que é que eu faço? Aí parou a peça. Parou a peça, aí eu vinha para a plateia e perguntei, bom, o que é que vocês acham que ela deve fazer? Aí uma espectadora deu uma ideia, falou assim, olha, o que ela tem que fazer é chorar muito, chora, 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 aí ele vai se sentir culpado, e aí já é um castigo para ele. Então, a gente, nesse caso, não dizia nada, nem sim, nem não. A gente dizia, vamos experimentar. Aí eu dizia para a atriz, vai lá, experimenta. Então a atriz começava a chorar, 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 chorar. E o marido sempre dizendo, olha, nada disso. O ator que fazia o marido, nada disso, porque você é o meu grande amor. Esse foi um caso que eu tive há muito tempo, mas não vai nada. O meu amor mesmo é você, não sei o que e tal. Aí terminava e o marido dizia assim, ela parava de chorar, perdoava ele. Aí o marido dizia assim, não, então tá bom, já que você me perdoa, então vai lá na cozinha e me traz o meu jantar. Sentava na mesa para trazer o jantar. Aí eu perguntava para ela, essa a sugestão que vocês estão dando para ela, é isso que ela deve fazer hoje? Aí alguém dizia assim, não, não, não é isso não. O que ela deve fazer é quando ele bate a porta, ela tranca e não deixa ele entrar. Então, a gente tentava a segunda solução. Ela trancava a porta, e o marido batia, batia, não entrava. Aí o marido dizia assim, improvisando, dizia assim, bom, se você não deixa eu entrar, hoje eu recebi o meu salário, eu vou morar com a minha amante, tchau. Aí a plateia diz, não, a mulher aqui no Peru não pode fazer isso. Uma mulher no Peru vivendo sozinha, abandonada pelo marido, era uma coisa terrível para a vida dela. Então uma outra espectadora falou assim, não, não é isso não. O que ela deve fazer é deixar ele entrar. E ela sai e vai morar com a mãe. Então deixa ele entrar e vai embora. Aí ele falou, vamos tentar. E tentamos a solução de morar com a mãe. Quando tentamos a solução, o marido, o ator que improvisava, falou assim, bom, se você vai embora mesmo, eu vou chamar a minha amante e nós vamos estar vivendo aqui na nossa casa. Você não me apareça mais. Então todas as soluções pareciam falsas, pareciam fracas. E ele tinha que pensar uma boa solução. Até que de repente eu olho assim à minha esquerda, tinha uma senhora muito forte, que ela estava com uma raiva terrível de ficar dela. Então ela tinha uma coisa na boca e ela meio que bufava. Fazia uma cara feroz, bufava e ventilador, em todas as direções. Aí eu fiquei assim meio com medo dela, porque ela era mais forte que eu fiquei com medo dela. Eu cheguei para ela e falei assim, olha minha senhora, eu acho que talvez a senhora tenha uma sugestão. A senhora não quer dar a sua sugestão, a gente experimenta também. E ela falou, eu tenho uma sugestão sim. Eu falei, tá bom, então diga qual é a sua sugestão. Aí ela falou assim, o que ela tem que fazer é deixar ele entrar, ter uma conversa muito clara com ele e depois ela perdoa. Aí eu fiquei até decepcionado, eu pensei que ela ia vir com uma ideia muito mais diferente, criadora, mas eu falei para ela, tá bom, olha, você vai lá ter uma conversa clara com ele, depois você perdoa. Aí a atriz deixou o marido entrar em cena e falou, olha, agora nós vamos ter uma conversa clara, eu descobri tudo, porque claramente você tem uma amante, e claramente isso daqui não é, são cartas de amor, não é? E falou com toda a clareza o que pôde. No final falou, bom, então agora eu te perdoo. Aí o marido falou, tá bem, então vai lá na cozinha e me traz o meu jantar e me serve. Aí ela ia. Aí eu ia passar para uma outra espectadora, quando eu olho para a mulher que estava lá, e a mulher estava mais furiosa ainda. E ela falou, fazia bufar, mas saía, era um dragão mesmo. Aí eu cheguei, falei assim, olha minha senhora, desculpe, a senhora deu a sua sugestão. Nós testamos a sua sugestão. Agora parece que ela não é boa. Aí a mulher falou assim, não foi isso que eu disse. Eu disse uma outra coisa. Aí eu falei, o que a senhora disse? A senhora disse que ela tinha que ter uma conversa clara e depois perdoava. Não, eu não disse isso. Eu disse que ela tinha que ter uma conversa muito clara e depois sim ter que perdoar. Aí virei para a atriz e falei, olha, não sei o que ela está querendo dizer, mas vai lá você, tem a conversa mais clara que você puder e depois você perdoa, mas não antes. Então vai ter uma conversa clara. Aí a atriz olhou para mim, assustado, chegou e falou, olha, com toda a clareza, claramente, evidente, é lógico, não sei o que, mais claro do que você precisa. E falou, e de repente o marido voltou no final. Ela perdoava e o marido dizia, tá bom, vai lá na cozinha e traz o meu jantar, que vão ficar por isso mesmo. Aí a mulher ficou mais nervosa ainda. Aí eu comecei a pensar que eu estava correndo sério risco, porque ela vai me bater.
Aí eu cheguei para ela e falei, olha, minha senhora, vamos fazer uma coisa. Nós, com toda sinceridade, estamos tentando interpretar o que a senhora está dizendo. A senhora diz que tem uma conversa séria, a gente está tentando ter a conversa mais séria que pode. Agora, se a gente não consegue entender o que a senhora quer, por que a senhora não levanta, vem aqui na cena e mostra que história de conversa séria, clara é essa que a senhora está querendo dizer? Aí a mulher me olhou deslumbrada e falou assim, posso? Ótimo, venha. Então ela subiu, ela é forte mesmo, subiu. O pobre do ator que fazia o personagem ficou meio assustado. Ela foi atrás da mesa, tinha uma vassoura na casa dele. Ela agarrou a vassoura e falou assim, agora vamos ter uma conversa clara. Começou a dar porrada pra valer o pobre do marido. E o pobre do marido era um verdadeiro ator, mas não um verdadeiro marido, mas levou verdadeiras pancadas. Quando ela terminou de bater nele, a gente tentou segurar a mulher, mas ela estava realmente tão possuída que ela bateu nele, o cara se defendia, entrou embaixo da mesa, e a gente tentando segurar ela, eles pararam, aí ela agarrou ele, depois de fazer isso e bater, ela agarrou ele, botou sentado na cadeira, ele olhando para ela. Aí ela falou assim, e agora que nós tivemos essa conversa clara, você vai lá na cozinha e você me traz o meu prato. Alô? Ela está dizendo que só as mulheres aplaudiram. Então, fórum. Teatro fórum no sentido que a gente apresenta uma peça e essa peça, ela deve necessariamente conter um erro, conter o fracasso e não o êxito, não a coisa certa. Uma vez apresentado o fracasso, a coisa que não deu certo, então a gente passa uma segunda vez a mesma peça e pergunta à plateia, e vocês, o que é que vocês são capazes de fazer? Exatamente como no caso dessa senhora, que subiu em cena para mostrar a sua opinião. Então o teatro fórum, que é uma forma do que a gente chama de teatro oprimido, é isso, é não dar consciência.